Shalom, povo de Deus! Eu quero trazer para você hoje alguns trechos do livro de Rick Renner, que tem por título Como Receber as Respostas do Céu. Talvez você está desanimado, sem forças para orar, sem saber como orar, sem saber o que colocar nessa oração, como acessar o céu. Talvez você está numa luta, passando por uma situação complicada há muito tempo e já não sabe mais o que fazer. Talvez a sua oração não esteja condizente com aquilo que Deus nos orienta em sua palavra. E esse livro traz dicas preciosas para nós aperfeiçoarmos a nossa vida de oração. O Rick Renner traz elementos do grego, palavras que nos dão maior amplitude daquilo que o Senhor tem para nós em sua palavra revelada. Então que você, ao ouvir este áudio, coloque isso em prática e tenha sua vida de oração modificada, fortalecida, edificada, que você comece a acessar os tesouros escondidos do Senhor, aquilo que está no depósito celestial, que isso venha para suas mãos através da chave correta. Que você possa ouvir estes ensinamentos e ser animado, motivado, que você possa ter a sua fé ativada e que o impossível se torne possível na sua vida em nome de Jesus. Se este áudio te edificar, eu peço que você curta este vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e se você escutou e não é inscrito neste canal, se inscreva para poder receber mais vídeos como este. E que o Senhor abençoe você, a obra das suas mãos, a sua casa, poderosa e abundantemente em nome de Jesus. Você já esteve em uma situação em que continuou orando por alguma coisa, mas nunca teve resposta? O que você deve fazer nesse caso? Simplesmente desistir e parar de esperar? Abandonar a esperança? Parar de confiar em Deus e deixar de orar? Caso contrário, por quanto tempo você deve esperar até ter uma resposta à sua oração? Todos nós já passamos por isso. Geralmente acontece de orarmos, crermos, esperarmos, mas a resposta demora. No entanto, Salmo 34:15 nos diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nas páginas a seguir, falaremos sobre as respostas para estas perguntas. Por quanto tempo devemos orar até ter uma resposta? O que mais devemos fazer para Deus responder à nossa oração? Que atitude devemos ter enquanto esperamos por uma resposta? O que devemos fazer se acreditamos e continuamos orando, mas ainda não recebemos resposta? Portanto, vamos examinar o que a Bíblia tem a dizer sobre a oração respondida e a não respondida. Você está prestes a aprender como receber com mais eficácia a resposta do céu aos seus pedidos. Persevere na oração. A perseverança é uma das qualidades mais importantes da oração, porque ela é uma expressão direta da fé. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 4:2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vamos dar uma olhada em algumas palavras desse versículo. A palavra perseverai vem do grego proskartereo, composto pelas palavras pros e kartereo. Pros significa ser forte, ser vigoroso, suportar, ter fortaleza ou ser firme. A palavra inteira retrata um tipo forte, sólido, que nunca desiste, inclinado em direção a um objetivo. Essa palavra também significa que a pessoa precisa fazer muito esforço para agir. Retrata alguém que deseja alguma coisa com tanta força que se inclina na direção dessa oração irredutivelmente e confia totalmente em Deus. O apóstolo Paulo encoraja-nos a perseverar na oração até ver um resultado. Tome a decisão de não desistir até receber o que deseja. Se a princípio você não tiver resposta, continue a confiar em Deus e a orar. Algumas respostas levam tempo, mas elas vêm para aqueles que se recusam a desistir. Se você continuar a orar, permanecer vigilante e aguardar com expectativa pela manifestação, tudo o que lhe resta fazer é agradecer a Deus pela resposta. A gratidão é a voz da verdadeira fé. Agradeça a Deus pela sua resposta antes mesmo de chegar. Um coração grato não tem espaço para decepção e tristeza. Tendo isso tudo em mente, esse versículo poderia ser parafraseado deste modo: seja comprometido com a oração contínua e irredutível. Você precisa prosseguir rumo à resposta que está buscando.
Precisa ser dedicado ao objetivo de obtê-la enquanto permanece engajado no tipo de oração robusta, forte, vigorosa, que nunca desiste e que o leva diretamente à presença de Deus. Enquanto está orando persistente e agressivamente, você também precisa permanecer bem desperto, mantendo os olhos constantemente abertos enquanto procura e espera a resposta. E à medida que você faz tudo isso, não se esqueça de permanecer com uma atitude de gratidão que dá graças a Deus antecipadamente pelas respostas que você está buscando. Seja específico. Quando meu filho mais novo, Joel, estava aprendendo a orar, ele repetia a mesma oração todos os dias. Quando nos ajoelhávamos ao lado da sua cama antes de dormir, Joel fazia sempre a mesma oração. Se pedíssemos a ele para orar pela refeição no café da manhã, no almoço ou no jantar, sabíamos exatamente o que ele ia dizer. Quando estávamos em um carro e pedíamos que ele orasse por segurança, ele fazia essa mesma oração outra vez. Era assim: Pai Celestial, por favor, abençoe meus pais, abençoe meus irmãos, abençoe meus avós, abençoe o mundo inteiro e, por favor, dê-nos um bom dia. Assim eu oro em nome de Jesus. De vez em quando, para variar, ele pedia a Deus para abençoar o cachorro. Quando Joel tinha apenas 5 anos de idade, Denise e eu apreciávamos sua regularidade divertida na oração. Mas quando ele começou a crescer, chegou a hora de avançar no seu relacionamento com Deus e na sua habilidade de orar com mais eficácia. Lembro-me do dia em que olhei nos seus olhos azuis e disse: Joel, você precisa ser mais específico quando ora. Tudo bem em pedir a bênção de Deus toda vez que você ora, mas se você for específico com Deus, Ele dará respostas específicas às suas orações específicas. Assim, quando Joel cresceu, ele aprendeu a orar de uma nova maneira. Infelizmente, existem muitas pessoas que conhecem o Senhor há anos, mas quando oram, ainda oram como uma criancinha. Ou elas pedem para Deus abençoar toda a terra, ou elas simplesmente imploram a Deus para conceder suas bênçãos sobre elas e sobre aqueles que amam usando expressões gerais. Naturalmente, é bom pedir a Deus para abençoar todas as pessoas, mas Ele quer que cresçamos espiritualmente e que sejamos específicos com Ele quando oramos. Pelo fato de as pessoas nunca terem aprendido a ser específicas com Deus em oração, elas têm pouca experiência em vê-lo se mover poderosamente para responder pedidos específicos. Por que não tirar um instante para refletir sobre a sua vida de oração antes de continuar lendo e decidir fazer os ajustes necessários? Pergunte a si mesmo: eu oro usando frases gerais e ambíguas ou sou específico nos meus pedidos? Peça de acordo com a vontade de Deus. Não há nada de errado em pedir a Deus para fazer algo por nós. Na verdade, Ele nos convida a comparecermos com confiança diante do seu trono para receber o que precisamos. Ver Hebreus 4,16. Só temos de garantir que o que pedimos a Deus esteja de acordo com a sua vontade. 1 de João 5, 14 e 15 nos diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quero que você entenda o verdadeiro significado da palavra grega para pedir nesses versículos. Trata-se de uma tradução da palavra grega aiteo, que significa pedir com ousadia e confiança na expectativa plena de receber o que foi pedido. Isso destrói qualquer sugestão religiosa de que você é um verme ignóbil que não tem direito de entrar na presença de Deus. Isso também não significa que, com lágrimas nos olhos, você deve implorar a Deus incessante e pesarosamente que lhe dê alguma coisa. Ao contrário, Ele quer que você fale claro, levante a voz e ore com ousadia e autoridade para que suas necessidades sejam supridas. Por outro lado, a palavra aiteu não sugere que temos permissão para ser insolentes ou presunçosos ao exigir alguma coisa de Deus. Não temos o direito de fazer isso. Na verdade, a palavra aiteu era usada na literatura grega para retratar uma pessoa que insiste ou exige que uma necessidade específica seja atendida após aproximar-se e falar aos seus superiores com respeito e honra. Além disso, ela expressa a ideia de que alguém possui a plena expectativa de receber o que foi solicitado com firmeza. Além disso, se quisermos que Deus nos ouça e nos dê o que pedimos, nossa oração não deve contradizer a sua vontade.
O que Deus nos prometeu na sua palavra é a sua vontade revelada para nós. Assim, se orarmos de acordo com a vontade de Deus, não devemos hesitar. Deus aprecia orações ousadas e cheias de autoridade. Ele quer que a sua vontade se cumpra em nossa vida. Esqueça a ideia de que você só pode pedir a Deus bênçãos espirituais. O principal significado da palavra grega aitel era pedir bênçãos materiais, como comida, roupas, abrigo, etc. Estude a Bíblia para descobrir exatamente o que Deus está disposto a fazer por você e depois peça com ousadia. Além do mais, a palavra petição no versículo 15 vem da palavra grega aitema e ela descreve um pedido específico, exato, explícito, preciso, detalhado. Mas a palavra petição mostra que você deve ser específico quanto ao que deseja receber. Trata-se de um pedido tão profundo e abrangente que não existe espaço para não entender exatamente essa solicitação. Tendo esses significados em mente, a passagem pode ser traduzida da seguinte maneira: se estivermos certos de que Deus nos ouve porque pedimos de acordo com a sua vontade, podemos também estar certos de que Ele responderá aos nossos pedidos específicos. O apóstolo Tiago também respondeu aos crentes que não entendiam porque suas orações costumavam continuar sem resposta. Ele disse: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. A palavra grega para mal é kakos, que descreve alguma coisa que é ruim ou errada. Na forma como Tiago a usou nesse versículo, ela retrata uma pessoa que está pedindo de forma errada ou inadequada. Se pedirmos a Deus alguma coisa que não está de acordo com a sua palavra, o Senhor não responderá a oração por mais longa, ardente ou inflexível que seja. Ou quando oramos a Ele por alguma coisa que de fato não contradiz sua palavra, mas estamos preocupados em saber se Ele responderá a nossa oração, isso significa que pedimos sem fé. Deus é compelido a responder à fé e não ao medo ou à preocupação. Assim, mesmo se orarmos de acordo com a palavra de Deus, mas tivermos algumas apreensões, estamos orando de forma errada. Isso significa que o que pedimos e a maneira como pedimos são crucialmente importantes se quisermos ter as orações atendidas. Uma tradução expandida desse versículo poderia ser a seguinte: vocês pedem e não recebem porque pedem erradamente, não de acordo com a palavra de Deus. Especialmente quando eu era mais novo no Senhor, cometi o erro de pedir coisas de forma errada quando orava. Talvez minhas intenções fossem certas, mas minhas orações não estavam de acordo com as verdades reveladas na Bíblia. Houve outros momentos em que finalmente coloquei minhas orações em concordância com a palavra de Deus, mas eu estava tão motivado pela ansiedade e pelo medo que não conseguia pedir com fé. Consumido pela preocupação, eu andava de um lado para o outro enquanto orava, gritando e clamando para que Deus se movesse em meu favor. Eu estava tão cheio de medo com relação à situação sobre a qual estava orando que todos os meus esforços movidos pelo medo não faziam nada mais do que agitar minhas emoções, produzir frustração e me dar dor de garganta. Você já teve a experiência de pedir a Deus a coisa certa da maneira errada e nunca receber o que pediu porque orou com medo? Orar biblicamente com fé é essencial se você quiser que seus pedidos sejam atendidos positivamente. Quando João escreveu: "E esta é a confiança que temos para com ele", versículo 14. A palavra confiança é a palavra grega parresia. Descreve confiança, ousadia ou certeza. Retrata uma pessoa tão confiante que quando fala não tem dúvida do que está dizendo. Completamente segura de que está certa no que está pedindo, essa pessoa pede sem qualquer vergonha e com confiança. O que pode lhe dar esse tipo de confiança? O versículo 14 continua dizendo: "Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Assim, quando você sabe qual é a vontade de Deus e pede a Ele para fazer alguma coisa que está de acordo com essa vontade, você pode ficar 100% seguro de que Ele ouvirá e concederá seu pedido. Isso significa que você tem um terreno firme sobre o qual pode pisar enquanto ora em concordância com a vontade revelada de Deus, a Bíblia. Uma vez que seu pedido está em concordância com o que Deus já revelou na sua palavra, você sabe que pode ser ousado quando fizer. E não há necessidade de você orar por medo e ansiedade também. Apenas aquiete-se e deixe que a palavra de Deus o encha de paz, depois peça com fé.
1 de João 5,14 garante que se você pedir alguma coisa em concordância com a vontade de Deus, Ele o ouvirá. Na verdade, o versículo 15 continua prometendo a você: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Saber pelo que orar e como orar é de importância vital. Portanto, tenha sempre isso em mente enquanto você se prepara para tornar seus pedidos conhecidos a Deus. Ele ouve sua palavra e responde à fé. Quando Deus ouve sua palavra sendo orada por um coração de fé, Ele é compelido a agir. O sucesso da sua vida de oração cabe a você, amigo. Portanto, não peça mal quando orar. Quando se certifica de que está pedindo corretamente e com um verdadeiro espírito de fé, as respostas que você busca se manifestarão na sua vida. Seja firme. Naturalmente, a oração é um dos principais sinais da fé. Começamos a orar com base na palavra de Deus que ouvimos ou lemos. Assim, precisamos ter fé não apenas quando oramos, mas também antes de orar. Também precisamos de fé depois da oração, enquanto esperamos pela resposta de Deus. É enquanto estamos esperando que desenvolvemos a paciência e nossa confiança em Deus é testada. O apóstolo Tiago escreveu: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Tiago 1, do 2 ao 4. A palavra paciência ou perseverança é a palavra grega upomeno, composta por upo e meno. A palavra upo significa sob ou estar debaixo de alguma coisa. Poderíamos dizer que a palavra meno significa permanecer no seu lugar, manter a posição, decidir manter um território que foi conquistado. É o estado mental que diz: este é o meu lugar e não vou sair daqui. A determinação inerente à palavra upomeno é vista claramente quando era usada no sentido militar para retratar soldados que tinham ordens de manter suas posições mesmo diante do combate mais atroz. A ordem era manter a posição e defender o território que havia sido conquistado. Para isso, os soldados tinham de ser corajosos para fazer o que fosse preciso, por mais difícil ou árdua que fosse a missão. O objetivo era assegurar que sobrevivessem a qualquer ataque e mantivessem a posição até terem sobrevivido à resistência. Esses soldados tinham de resistir indefinida e desafiadoramente até que o inimigo entendesse que eles não podiam ser vencidos e decidissem recuar e ir para outro lugar. Assim, a palavra upomeno transmite a ideia de ser firme, consistente, inabalável e resoluto. É a atitude que declara: não me importa o quanto o fardo se torne pesado ou quanta pressão está sobre mim, não vou me mover 1 centímetro. Este é o meu lugar e estou lhe dizendo agora que não existe pressão suficiente no mundo inteiro para me fazer sair daqui e desistir. Embora a versão King James a descreva como paciência, uma tradução mais precisa seria perseverança. Um erudito chama isso de resistência, ao passo que outro tradutor contemporâneo chama de poder para suportar. Ambas as traduções expressam adequadamente a ideia correta sobre upomeno, uma atitude que nunca desiste. Ela aguenta, resiste, sobrevive e persevera. Apocalipse 1:9, na nova tradução da linguagem de hoje, usa a palavra upomeno quando se refere à paciência de Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 3:5, é também usada na frase a constância de Cristo, que poderia ser traduzida assim: a paciência de Jesus Cristo. Aquela atitude que permanece sem nunca desistir, recusando-se a se render aos obstáculos e recusando qualquer oportunidade de desistir. Essa palavra ilustra a resistência paciente que Jesus demonstrou durante o julgamento, a tortura e a crucificação. Embora a missão fosse a tarefa mais difícil que já foi dada a alguém, Jesus permaneceu firme até o fim. Tendo isso em mente,
Tiago 1,4 poderia ser interpretado deste modo: mas permitam que a paciência faça sua obra perfeita. Estou falando do tipo de atitude que resiste sem nunca desistir, recusando-se a se render aos obstáculos e recusando toda a oportunidade de desistir. A igreja primitiva chamava a paciência de a mãe de todas as virtudes por uma boa razão. Eles sabiam que enquanto tivessem essa característica de caráter operando em suas vidas, não era questão de se eles venceriam suas batalhas, mas quando venceriam. De modo que também temos de ser firmes e nunca desistir, mesmo se tivermos de gastar algum tempo esperando por uma resposta do Senhor. Se você não sabe como orar. Uma das razões pelas quais nossas orações continuam sem resposta é porque não sabemos como orar. Você já disse: ó Senhor, não sei como orar por isso. Por favor, me ajude. Se algo assim já aconteceu com você ou está acontecendo agora, tem uma ótima notícia. O Espírito Santo vai ajudá-lo a orar. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,26: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse versículo está cheio de pedras preciosas do grego que nos permitem saber que o Espírito Santo quer nos ajudar quando não sabemos quando orar. A palavra assiste vem do grego sunantilambetai, que é uma palavra composta tripla muito complexa. Mas a primeira parte da palavra é o prefixo sun, e é para isso que quero chamar sua atenção agora, porque é muito importante que você entenda. A pequena palavra grega sun traz consigo a ideia de parceria e cooperação. Por exemplo, em 2 Coríntios 6,1, quando Paulo escreveu: e nós, na qualidade de cooperadores com ele usou a palavra sunergos para retratar nossa parceria com Deus. Se Paulo quisesse retratar uma pessoa que estava trabalhando sozinha, ele poderia ter usado somente a palavra ergos, porque sozinha ela retrataria um trabalhador único, solitário. Mas quando o prefixo sum é anexado a ergos, forma-se a palavra sunergos e retrata duas ou mais pessoas que estão trabalhando juntas, como parceiras, no mesmo trabalho. Essa não é mais a imagem de um trabalhador solitário. Agora, há toda uma equipe trabalhando em conjunto para realizar um trabalho. Por isso, algumas versões mais recentes traduzem 2 Coríntios 6,1 assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus. NTLH. Há literalmente uma grande quantidade de lugares onde sum é usado desse modo no Novo Testamento. Entretanto, o exemplo em 2 Coríntios 6,1 é suficiente para expressar o impacto da palavra, que transmite as ideias de parceria, cooperação, colaboração, trabalho em equipe ou esforço conjunto. À medida que Paulo continuava em Romanos 8,26, ele usou a palavra fraqueza para retratar nossa situação espiritual. A palavra fraqueza é o grego asteneia, que algumas vezes é traduzido por enfermidades. Mas Paulo não estava escrevendo sobre um problema físico, ele estava escrevendo sobre um problema espiritual. Ele identificou esse problema quando disse: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. A expressão o que é a palavra grega ti, que significa a mínima coisa. Ela enfatiza a nossa total ignorância sobre como orar, demonstrando que não sabemos sequer como orar sobre as pequenas coisas, sem mencionar as questões maiores da vida. Por sermos limitados na nossa visão, somos simplesmente incapazes de ver todos os fatos e detalhes que são necessários para orar com eficácia. É por isso que precisamos da orientação e da ajuda divina. Glória a Deus! Não fomos deixados sozinhos para tentar entender tudo. Lembre-se, o prefixo grego sum, na palavra assiste, nos faz saber que o Espírito Santo vem para entrar em parceria, cooperar, colaborar e unir esforços conosco nos momentos em que nos sentimos fracos e impotentes e não sabemos como orar.
O apóstolo Paulo descreveu essa assistência sobrenatural do Espírito Santo quando afirmou: "Mas o mesmo Espírito intercede por nós." Esta é a palavra grega uperentugshano, e ela é usada somente nesse lugar no Novo Testamento para descrever o ministério intercessório único, poderoso e maravilhoso do Espírito Santo. Uperentugshano é uma palavra antiga que significa descer em favor de outra pessoa. É o que poderíamos chamar de um resgate. Por exemplo, se alguém caísse em uma caverna profunda, você teria de descer até essa caverna onde aquela pessoa estava para resgatá-la e tirá-la de lá. É exatamente essa a ideia de uperentugshano. Usando essa palavra, Paulo estava dizendo que o Espírito Santo realiza essa obra especial de intercessão quando você está sem palavras e não sabe como orar, ou quando você se sente encurralado e não sabe o que dizer ou fazer. De repente e sobrenaturalmente, o Espírito Santo desce até esse lugar de impotência para se unir a você como parceiro em oração e em meio às suas circunstâncias. Você é uma dessas pessoas que passou por momentos em que não sabia como orar? Você esteve em um lugar apertado do qual não sabia como sair? Você orou: "Senhor, estou tão confuso, não sei nem mesmo o que dizer. Por favor, me ajude?" Se a resposta é sim, você é um candidato perfeito para a ajuda do Espírito Santo. Ele é seu parceiro divino, que está ao seu lado, pronto a qualquer momento para vir em seu socorro. Simplesmente clame hoje e diga: "Ajude-me, Espírito Santo." Não abandone sua confiança. Você já ficou tão exausto de esperar que a promessa de Deus se cumpra que foi tentado a dizer: "Deixa pra lá, já esperei por tempo demais. Não vou ficar sentado aqui. Já dediquei muito da minha vida a isso e estou cansado." Se isso lhe parece uma tentação, então você precisa ler Hebreus 10:35, a forte advertência de Deus que nos estimula a nunca desistir. "Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão." A expressão "não abandoneis" foi extraída do grego apobalo, que é composto por apo e balo. Apo significa fora e balo significa jogar alguma coisa como uma bola, pedra ou algum outro objeto. Quando se unem, a nova palavra significa jogar fora, descartar ou livrar-se de alguma coisa que não é mais desejada, necessária ou querida. Um exemplo claro de apobalo está em Marcos 10. Jesus havia acabado de encerrar seu ministério na cidade de Jericó e, junto com os discípulos, estava prestes a deixar a cidade, levando um grande número de pessoas que o seguiam. Quando Jesus atravessou a estrada, passou por um homem cego chamado Bartimeu, e ouvindo Bartimeu, que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Jesus ficou tão impressionado com a insistência de Bartimeu que a palavra diz: "Parou Jesus e disse: chamai-o." Então, a palavra continua dizendo: lançando, apobalo, de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Isso significa que a capa de Bartimeu estava enrolada tão firmemente ao redor de seu corpo que o impedia de chegar a Jesus, de modo que ele a retirou vigorosamente e jogou-a de lado para poder se mover sem restrições na direção do seu milagre. Por que o exemplo do cego Bartimeu é tão importante? Porque o versículo com o qual começamos foi escrito aos crentes que haviam sofrido muito pela sua fé. Eles suportaram dificuldades, mas ainda permaneciam fiéis ao chamado e à firme convicção nas promessas de Deus. Mas por volta da época em que o livro de Hebreus foi escrito, quando leram esse versículo pela primeira vez, eles já estavam orando e crendo há muitos anos que Deus transformaria as tragédias deles em vitórias. É bem possível que tivessem começado a se perguntar: será que Deus algum dia vai transformar nosso lamento em regozijo? Podemos realmente contar com Ele para transformar nossas cinzas em beleza?
Por quanto tempo mais temos de esperar que as promessas de Deus se cumpram? Será que entendemos mal o que Deus falou ao nosso coração? Estamos esperando por alguma coisa que nunca vai acontecer? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Pelo fato de que não abandoneis vem de apobalo, esse versículo sugere que aqueles crentes estavam tão cansados e frustrados em esperar que a promessa de Deus se cumprisse, que eles foram tentados a deixar de lado esse negócio de fé e esquecer as promessas de Deus às quais eles estavam se apegando havia tantos anos. Eles estavam começando a pensar que viver pela fé era o que os havia restringido, prendido e mantido no mesmo lugar por tanto tempo. Talvez eles até pensassem: se não tivéssemos nos firmado na palavra de Deus todos esses anos, pelo menos poderíamos ter feito alguma coisa a mais com nossa vida. Vamos simplesmente esquecer a promessa que Deus nos fez e que nos refreou. Ao menos então poderemos começar a seguir em frente com nossa vida e fazer alguma coisa diferente. Temos aguentado por tempo suficiente. Chega dessa fantasia de que Deus vai fazer alguma coisa milagrosa por nós. Mas Deus clamou a eles: aguentem firme e nunca abandonem as promessas que eu fiz a vocês. E Ele está dizendo a mesma coisa a nós hoje. A palavra confiança é a palavra grega parecia, que significa ousadia, e retrata um tipo de linguagem muito ousada, franca e aberta. Ela traz consigo o significado de ser direto, franco, aberto e sem rodeios. Nesse versículo, ela se refere às declarações e confissões de fé ousadas, corajosas e destemidas com relação às promessas de Deus que aqueles crentes haviam feito. Eles tinham professado, declarado e reivindicado as promessas da palavra de Deus para a sua vida pessoal. Fizeram isso com ousadia de forma audível e pública. Entretanto, os resultados não chegavam e eles estavam ficando cansados, sentindo-se tentados a jogar tudo fora e considerar tudo como uma bobagem. Mas esse versículo os incentivou a aguentar firme e a continuar crendo. Você também precisa se agarrar às promessas de Deus, assim como foi dito àqueles cristãos hebreus para fazer. Hebreus 10:35 poderia ser traduzido deste modo: não descartem, eliminem, desprezem, joguem fora, nem abandonem sua ousada declaração de fé, porque ela tem grande recompensa. Concluindo, farei algumas perguntas para ajudá-lo a localizar seu próprio coração à luz desse versículo. Você ora com confiança de que Deus o ouve e o recebe como seu filho aliançado? Você vai a Deus com ousadia, sem vergonha ou hesitação, ou você se sente indigno de pedir a Deus respostas sobre situações específicas? Quais são as situações da sua vida atual a respeito das quais você quer ter respostas imediatas de Deus? Você orou sobre isso e pediu confiantemente a Ele para guiá-lo? Por que você não faz no seu coração uma lista de perguntas e respostas que gostaria de fazer e receber? E depois, vá até Deus com a lista em nome de Jesus. Estou incentivando você, amigo. Não abra mão da sua fé. Você esperou tempo demais e investiu demais da sua vida nas promessas de Deus para desistir agora. Se você se afastar do que Ele prometeu a você, depois de esperar por tanto tempo para ver a manifestação, o tempo que você gastou se agarrando à fé terá sido por nada. A manifestação dos seus sonhos provavelmente está depois da próxima esquina. É por isso que o diabo está fazendo hora extra agora para desanimar você. Ele quer que você descarte sua fé, porque ele sabe que se você aguentar por mais tempo, você verá o desejo do seu coração se realizar. Portanto, aguente firme e continue crendo, porque não demorará muito até que você esteja bem no meio da tão esperada manifestação do seu sonho. Versículos para o tempo de oração. Consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16:7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação.
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segundo aos Coríntios 1, do 3 ao 4. Encorajamento. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo 1,7. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16,13. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13, do 5 ao 6. Cura. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, 35. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 de Pedro 2,24. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5,15. Perdão. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Lucas 6,37. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1,9. Fé. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Paciência. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos 12, 12. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 36. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Hebreus 6, 12. Força. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Segundo aos Coríntios 12, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Casamento e família. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13, 4. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Colossenses 3, 18. Arrependimento. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro 3,9. Provisão. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos,
que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, do 31 ao 32. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Segundo aos Coríntios 9, 8. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Salvação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, do 9 ao 10. Se você chegou até este momento do vídeo, com certeza você foi muito edificado. Por isso, eu peço que você não saia daqui sem deixar o seu like, sem se inscrever e sem compartilhar este vídeo com outras pessoas.